Fala, gente boa! Bom, primeira foto, né, que eu mostrarei agora, tá? Na verdade, não chega a ser nenhuma novidade, até um vídeo gravado, acho que em junho do ano passado, eu até cheguei a contar um pouco da história dele. Então, não sei se vocês conseguirão enxergar, sim, tá? Esse rapaz aqui alegre, né, esbanjando e exalando alegria, tá? É o Plácido Olímpio de Oliveira, que hoje é nome de rua, tá? Plácido Olímpio Nóbrega de Oliveira, esse era o nome completo dele, tá? Até tem mais umas gravuras interessantes, né, que eu quero mostrar dele, tá? Só um instante. Ah, não sei se será possível vocês enxergarem bem isso aqui, tá? A qualidade da foto não é lá essas coisas, tá? Mas, assim, opa, só um instante, porque não está muito fácil de mostrar a foto, né? Bom, assim, o Plácido Olímpio de Oliveira, tá? Opa, o Plácido Olímpio de Oliveira, tá? Aqui aparecem três pessoas sentadas e três pessoas em pé, tá? O cara que entre os três caras que estão em pé, tá? O que está ao meio é o Plácido Olímpio de Oliveira, tá? Repetindo, o Plácido Olímpio de Oliveira nessa foto é o que está em pé e ao meio, tá? E tem mais uma outra, aqui é uma gravura dele, né? Como vocês podem reparar, vocês irão reparar, o cara era um verdadeiro rapaz alegre, né? Rapaz alegre no bom sentido, é claro, tá? Então aqui um desenho, né? Um desenho do alegre, do sempre alegre e cativante e carismático Plácido Olímpio de Oliveira, tá? Bom, para quem não se lembra, né? Não sabe, ou não assistiu, ou não se lembra daquele vídeo, né? Que eu mencionei ainda há pouco, em que eu contei um pouco da história da vida, né, do Plácido Olímpio de Oliveira, tá? Ele foi prefeito de Joinville de 1930 até 1933, tá? Ele foi deputado estadual entre 1935 e 1937. Ele foi deputado federal de 51 até 55, tá? E ele foi maçom, ele foi promotor, advogado, ele foi promotor público, ele foi escritor, foi jornalista, foi historiador, né? Inclusive um artigo dele que conta um pouco da história de Joinville foi publicado no álbum, né, no livro que foi lançado em 1951, comemorativo ao centenário de Joinville, que é o álbum de Joinville, né? Vocês podem encontrar esse livro no acervo da Biblioteca Pública, na Biblioteca Pública de Joinville. Há um exemplar desse livro, né? Então, nesse livro, como eu disse ainda há pouco, há um artigo, né, do Plácido Olímpio de Oliveira contando um pouco da história de Joinville, né? E para ser mais específico, nesse livro, ele conta um pouco da história daquela antiga região portuária, né? Daquela região do entorno do mercado público, tá? Mas voltando, o Plácido Olímpio de Oliveira, né? Ele também foi dono, um dos proprietários da Impressul, né? A Impressul foi a empresa de geração, né, de produção de energia elétrica, que acabou antecedendo a Celesc, né? Para quem não sabe, a Celesc ela foi criada só em 1955, quando o governador era o Irineu Bornhausen, né? O pai do Jorge Bornhausen, né? E que dispensa qualquer apresentação, tá? Enfim, a trajetória, né, a vida, né, o currículo, né, do Plácido Olímpio de Oliveira é bem interessante. O curioso é que, embora o Plácido Olímpio de Oliveira ele fosse uma grande liderança, né, uma grande influência da política joinvilense, ele não nasceu em Joinville. Ele nasceu em 5 de outubro de 1900, em Campo Alegre, e ele faleceu em 5 de maio, em maio, né, 9 de maio, caso eu não esteja enganado, de 1957, aqui mesmo em Joinville. Então, ele faleceu com 57 anos, né? Uma idade que não chegou à velhice, vamos dizer assim, né? Ele faleceu relativamente novo, né, aos 57 anos. Enfim, e o curioso é que existe uma loja maçônica em Rio do Sul que leva o nome do Plácido Olímpio de Oliveira, né? Então ele não é apenas um nome de rua, ele batiza diversas coisas, né? Recebeu diversos tipos de homenagem, né? Ainda em vida, né? E, enfim, né? A história dele é bem longa e não vem ao caso contá-la, até porque eu já fiz isso no ano passado, né?
Mas por que eu mostrei a foto ali do rapaz alegre, né? Do nosso tão alegre e carismático Plácido Olímpio de Oliveira? Bom, daqui a pouco eu chegarei lá, tá? Bom, a primeira história que eu contarei a vocês, né? Eu tinha encerrado o primeiro vídeo contando, né? Já adiantando que houve um anúncio publicitário poético, tá? Então, o mundo inteiro está se perguntando, né? Até o monge budista que mora lá na aldeia de Shanshanhaha, que fica lá no Fiofó da Mongólia. Então, até esse monge que vive nesse povoado aí que eu disse, lá no Fiofó da Mongólia, ele está perguntando que anúncio poético seria esse, tá? Bom, o anúncio, tá? Até vale a pena eu ler um trecho dele a vocês, tá? Esse anúncio foi publicado em 4 de fevereiro, tá? De 1906, tá? Esse anúncio foi publicado no Jornal Comércio de Joinville, tá? Esse anúncio de 1906, de 4 de fevereiro de 1906, um trecho dele era o seguinte, tá? Tabaco, querido. Repetindo, tabaco, tá? Então, continuando, tá? Tabaco, querido. Como eu te adoro, doce veneno que abrevia a vida, né? Bendito seja quem te inventou. Tabaco, querido. Música romântica ao fundo, tá? Tabaco, querido. Só tu tens o mágico poder, alma sutil que para o céu te votas. Enfim, tá? Só um instante, né? Enfim, tá? As fibras conduzem-me à plaga austral, onde repousas depois de uma ascensão caprichosa e ondulante, enfim, né? Como vocês puderam perceber, tá? É um verdadeiro poema, tá? Sim, isso mesmo que eu acabei de ler a vocês e que vocês acabaram de ouvir. Em 1906 houve um anúncio publicitário exaltando o cigarro, tá? O tabaco, né? E de forma poética, ainda por cima, tá? Então, coisas lá das antigas, tá? Bom, eu acredito que todos vocês, ou certamente a maioria de vocês, né? Tenha pego, né? E eu peguei essa época em que eram muito comuns, né? Na mídia, né? Principalmente na televisão, anúncios publicitários de cigarros, né? E esses anúncios publicitários de cigarro, principalmente dos cigarros Marlboro e Hollywood, dessas duas marcas, tá? Esses anúncios publicitários, né? Apareciam cowboys, né? Fortes, né? E valentes, né? Em um desfiladeiro, contemplando a paisagem, fumando Marlboro, né? Ou no caso do Hollywood, né, os cigarros Hollywood, né, da marca Hollywood, eles se tornaram muito famosos por aparecerem pessoas muito jovens, né, pessoas jovens e praticando surf, voando de asa delta, né, praticando atividades radicais, namorando, né, exalando saúde, muito alegres, né. Então, infelizmente, né, antigamente, fumar era considerado algo chique, né? Tem aqueles, né, os ranzinzas de sempre que reclamam, né, que o mundo ele acabou evoluindo, que a humanidade ela está mais burra, que a humanidade ela está evoluindo, né, como eu disse ainda há pouco, né? Só que em muitas coisas, diga-se de passagem, a humanidade ela acabou evoluindo e evoluindo para melhor, tá? Ela evoluiu em certos aspectos e evoluiu em muitos outros, né? E uma dessas evoluções, felizmente, né, graças a Deus, é justamente esse negócio de não fumar cigarro, né? Isso aí é uma tremenda de uma roubada, tá? Fumar cigarro é algo, por incrível que pareça, é algo mais destruidor e mais avassalador do que fumar aquela certa erva, né, que o Bob Marley tanto adorava, tá? Então é um caminho sem volta, né?
algo, é um verdadeiro suicídio, né? Tanto que esse anúncio que eu acabei de ler a vocês, né? Ele próprio já admite, tá? Até repetirei aqui, ó. Doce veneno que abrevia a vida, tá? Então, até o anúncio comercial admite que fumar cigarro é uma grandíssima porcaria, né? Repetindo, o anúncio de 1906, de 4 de fevereiro de 1906, que foi publicado no Jornal Comércio de Joinville, tá? E quem comercializava, tá? Esse cigarro, tá? Era um comerciante chamado Alfredo Navarro de Andrade, tá? E eram duas marcas de cigarro, Dalila e Hamburguesa, tá? Bom, eu falei tanto, né? Mostrei as fotos, né? O desenho ali do Plástico Olímpio de Oliveira, mas afinal de contas, aonde que eu quero chegar, tá? Bom, algo que raríssimas, né? Quase ninguém sabe, tá? É que durante até a década de 30, caso eu não esteja enganado, o que hoje é aquela rua, né, que passa ao lado que corta a Avenida Getúlio Vargas e que termina lá no Bucarém, que passa ali ao lado da Assembleia de Deus, né? O nome dela é Rua Plácido Olímpio de Oliveira, mas até a década de 30, caso eu não esteja enganado, o nome dessa rua era Rua Hamburgo, tá? Algo que praticamente ninguém sabe, tá? E após minto, né? Até 1917, o nome dela era Rua Hamburgo, e de 1917 até a década de 30, caso não esteja enganado, essa rua ela teve o nome de Rua Ipiranga. Então, esses foram os nomes anteriores dessa rua, né? Repetindo, Hamburgo e Ipiranga, tá? Bom, no que hoje é a Rua Plácido Olímpio de Oliveira e no que hoje é a Avenida Procópio Gomes de Oliveira, tá? Nessas duas vias, né, nessas duas vias públicas, tá? Em abril de 1915 estava acontecendo algo, digamos, inusitado. E que coisa inusitada era essa, tá? Um engraçadinho, tá? Uma pessoa que com certeza não tinha rigorosamente nada o que fazer na vida, tá? Ela botava, né? Ela se cobria com um lençol branco e andava na rua com uma vela acesa na mão, tá? E essa pessoa que até hoje não se identificou, não se sabe quem era essa pessoa, né? Essa pessoa assustava quem caminhava, né? Quem passava por essas ruas, que eu acabei de citar, a Plácido Olímpio de Oliveira e a Avenida Procópio Gomes, tá? Esse engraçadinho assustava quem caminhava por essas ruas à noite, tá? Então muita gente acabou se assustando, né? Acabou quase morrendo, né? Quase tendo um infarto de susto por causa desse engraçadinho, tá? E essa matéria, tá? Inclusive saiu uma matéria em um jornal da época, tá? Eu acho que, caso não esteja enganado, no Comércio de Joinville, né? Eu já vou conferir aqui para vocês, tá? Só um instante. Sim, foi no Gazeta de Comércio, tá? Saiu, como eu já tinha adiantado, tá? E na edição de 22 de abril de 1915 saiu uma matéria no jornal Gazeta de Joinville, Gazeta do Comércio, minto, né? A respeito do tal do engraçadinho, tá? O título dessa matéria, né, dessa nota, melhor dizendo, era O Fantasma, né? Fantasma com PH, né? Essa era a grafia dessa palavra lá em 1915, há 109 anos atrás, né? Então, até isso houve na história de Joinville, um engraçadinho pregando susto, né? Quase matando as pessoas, quase infartando as pessoas, se disfarçando de fantasma, né? Bom, se fosse o José Serra, com certeza ele não precisaria se disfarçar, né? Só a cara dele já seria suficiente para infartar as pessoas, né? Mas enfim, palhaçadas, né? Abobrinhas à parte, tá? Esse seria o primeiro cardápio, né? O primeiro cardápio histórico, né? Do mês de março, mês de aniversário de Joinville, tá? Então, essas foram as 3 histórias curiosas, as 3 histórias bizarras, né? Que eu tinha para contar para vocês, né? Do tal comerciante lá do mercado público que vendia óleo de capivara, sim, óleo de capivara, tá? Como remédio, tá? Desse engraçadinho aí que se disfarçava de fantasma, né? Lá em 1915, né? E do anúncio poético, né? Exaltando o cigarro, isso lá em 1906, tá? Então, vou ficando por aqui, até porque esse vídeo está longo, chato, enfim, né?
E mais uma vez, obrigado pela paciência, pelo carinho, pela atenção de vocês, né? Por favor, comentem aqui embaixo, se inscrevam, ajudem esse pobre, anônimo, esquecido e mal acabado escriba, né? Youtuber, né? E assim, eu já ia me esquecendo, tá? Para quem é fã do meu blog, tá? Do blog Alameda Cultural, tá? Na última quarta-feira, tá? Eu publiquei um texto inédito no blog. O título do texto, tá? É Socos de Amor, tá? Então, quem está amando, quem tem muito amor para dar, tá? Então, essa é a dica literária que eu dou para vocês, tá? Acessem o blog a Alameda Cultural e confiram o texto Socos de Amor, tá? Então, mais uma vez, obrigado, né? Obrigado pela presença de vocês. E como sempre, tradicionalmente, fui!